Olá, este é o Filosofando, o seu programa de filosofia e de filosofia espírita que vai ao encontro das grandes ideias pensadas ao longo dos tempos numa infinita jornada em busca da verdade e do bem. Dando sequência à série sobre Leon Denis, o grande pensador espírita francês, contemporâneo e continuador da obra de Kardec, hoje traremos para nosso estudo mais uma de suas obras. Trata-se do livro O Progresso, editado em 1880 e que teve por base as conferências proferidas pelo nosso querido orador Leon Denis, principalmente nas cidades de Tours e de Orleans. A grande receptividade por parte do público motivou a publicação desse livreto, que além do discurso proferido à época, traz comentários filosóficos colocados a posteriori. Gostaríamos de lembrar a todos que em programas anteriores já tivemos oportunidade de abordar os seguintes livros: O Porquê da Vida, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Depois da Morte, No Invisível, Cristianismo e Espiritismo, O Mundo Invisível e a Guerra, Espiritismo na Arte e o Congresso Internacional Espírita de Paris de 1925, que foi presidido por Leon Denis. Assista aos programas que porventura haja perdido pelo canal do youtube.com/TV Mundo Maior. Assim você terá uma melhor ideia do conjunto da obra desse nosso querido apóstolo do Espiritismo. Quem nos favorecerá com os seus conhecimentos sobre o autor e especificamente hoje sobre o livro Progresso é a professora Sônia Teodoro da Silva, que preside ao CEF, o Centro de Estudos Filosóficos Espíritas, e que mantém cursos na área de filosofia e filosofia espírita. Olá. Como está, Márcia? Olá aos queridos telespectadores, seguidores do programa Filosofando, pela TV Mundo Maior e pelo canal do YouTube, conforme a Márcia sempre divulga. E nós podemos encontrar lá essa temporada e também as outras temporadas, não é, Márcia? Sim. E se quiser saber mais também sobre o CEF ou assuntos ligados à área da filosofia e filosofia espírita, acesse o nosso portal de estudos, o filosofiaespírita.org. Professora Sônia, nessa conferência que se tornou o livro Progresso, Denis, logo na apresentação, diz que não falará do progresso material, mas sim do progresso das ideias e das instituições. Será esse o fator que permite que o conteúdo desse livro permaneça atual? Ou melhor dizendo, poderíamos afirmar que esse livro é atemporal? Sem dúvida nenhuma, Márcia. Tanto Leon Denis quanto Allan Kardec, quando falam sobre o momento atual em que eles vivem, né, aquele tempo, aquela conjuntura, aquela cultura nas quais ou na qual eles estão inseridos, eles fazem uma análise daquele tempo, daquele momento, sob o ponto de vista da doutrina espírita, né? Assim como nós deveríamos fazer também a mesma coisa, analisar o nosso tempo sob o ponto de vista e com os conhecimentos adquiridos com a filosofia espírita. Nós não podemos vivenciar profundamente o nosso tempo, a nossa época, e compreender os meandros do nosso tempo se nós não temos todo o cabedal de conhecimentos que a filosofia espírita nos oferece. O que acontece muitas vezes, abrindo um parênteses para nós analisarmos isso, é que nós nos envolvemos tanto com o nosso tempo que esquecemos que o nosso tempo é resultante de outros tempos que nós mesmos vivenciamos. Então, para que nós possamos compreender a conjuntura atual do Brasil, das Américas, da Europa, da Oceania, da África, há necessidade de nós olharmos o nosso tempo com o olhar da doutrina espírita. É uma visão de mundo diferente, realmente. Então, sairmos um pouquinho lá de baixo, onde a gente está, no fundo do vale,
para subir numa alta montanha e visualizar de lá, né, tudo o que acontece. Então você me perguntou a respeito do conteúdo desse livro, se ele é atemporal. Sem dúvida nenhuma, porque essa é a análise que Leon Denis, no caso, fazia dos momentos através dos quais ele estava vivenciando, não é? A análise que ele faz de momentos importantes e principalmente o momento em que ele está situado, mas sempre olhando para trás, como dizendo o seguinte: olha, esse momento atual é resultante das experiências havidas no passado, que é o que a maioria de nós deveria fazer. Quando ele escreve sobre o progresso, ele está no presente, no seu presente, com olhar no passado, mas visualizando o futuro, que ele nunca abre mão. E ele é muito otimista. Ele diz que o futuro traria todas as experiências necessárias para que o ser humano, para que o espírito humano pudesse evoluir e passar para uma fase melhor do que aquela que ele estava atravessando. Então, existem algumas passagens muito importantes. Ele fala sobre o progresso ser determinista, né, e não necessariamente fatal. O Espiritismo não admite o fatalismo, né, naturalmente, mas sim um determinismo de ordem evolutiva. Mas a gente vai aprofundar um pouquinho mais isso lá adiante. No segundo bloco, né? No segundo bloco. Então eu vou pedir para terem um pouquinho de paciência, aguardarem uns minutinhos, que nós voltaremos em seguida. E aí a professora Sônia poderá completar, né, o seu pensamento. Obrigada. Com você, nós podemos levar Jesus. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.